panorâmico. Então, a visão panorâmica é aquela visão geral, não é detalhada, tá bom? Então, a gente vai fazer uma visão panorâmica. Então, alguns assuntos vai passar batido, é normal, o propósito é esse mesmo. A gente vai pegar os temas principais de cada sessão da Epístola aos Romanos. Eu esqueci, uma parte do trabalho também é a leitura de Romanos inteira, tá bom? Então, essa semana vocês leem os 16 capítulos de Romanos. Se você sentar e falar, vou ler de uma vez, eu garanto que no máximo em 1 hora você lê tudo. Você pode falar, é muita coisa. Não é. Separar 1 hora hoje do seu dia, você já acabou essa parte. A memorização talvez seja exija um pouco mais de você, mas você escreve 7 vezes lá que você já vai praticamente decorar, eu tenho certeza. Né? E principalmente se você escrever falando, né? Vai decorar, tenho certeza absoluta. Mas você vai ver que vai ser fácil para decorar. Então, nós temos aqui a carta aos Romanos. São 2 as principais cartas do Novo Testamento. Nem cartas, eu poderia dizer os principais escritos do Novo Testamento, que é a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Romanos. Romanos é o meu livro preferido do Novo Testamento. Então, de todo o Novo Testamento, o que eu mais gosto é o de Romanos. De toda a Bíblia, acho que vocês já sabem, é Salmos. Né? O Romanos vem ali em segundo, mas no Novo Testamento é o meu predileto e tem algumas razões. Eu quero falar para vocês aqui um pouco sobre a importância da carta aos Romanos. Alguns grandes homens do passado falaram o seguinte. Alexander Schutz disse o seguinte: das epístolas de Paulo. Mentira! Eu estava fazendo story da aula, depois do momento de fundo. É a minha videomaker, gente. Ela já fez esse curso 2 vezes, essa é a terceira. Tem que ter paciência. Só não pode atrapalhar os demais, né? Mas ela não é aluna, tá? Ela é auxiliar minha aqui. Então, Alexander Schutz vai dizer o seguinte: as epístolas de Paulo são os escritos mais importantes do mundo. Do mundo, gente. Não é do meio cristão, do meio evangélico, do mundo. Hans Kaisman vai dizer o seguinte: Romanos é o mais importante livro do mundo. Samuel Coleridge vai dizer o seguinte: Romanos é o escrito mais profundo que existe. Não existe nada que foi escrito que seja tão profundo quanto o livro de Romanos. Martinho Lutero vai dizer: esta epístola é o mais importante documento do Novo Testamento. É o evangelho na sua expressão mais pura. E o Dr. Tenney vai dizer: Romanos oferece a visão mais completa, mais sistemática do coração do cristianismo do que as outras epístolas de Paulo, com a possível exceção ou equiparação a Efésios, tá? Que é a rainha das epístolas, né? Efésios. Então, a gente tem aqui nas nossas mãos o tratado teológico mais importante da história. Nenhum outro tratado é tão importante quanto. Você pode juntar todos, somados não vai dar o que está escrito aqui em Romanos. Romanos é simplesmente fantástico. Não é à toa que Dr. Martin Lloyd Jones, né, se propôs a pregar o livro de Romanos na sua igreja. Depois de 1 década, ainda não havia terminado a exposição de Romanos, expondo semanalmente, sistematicamente, versículo por versículo, a carta aos Romanos. Você pode simplesmente estudar uma vida inteira apenas a carta de Romanos. E essa carta, né, existem algumas evidências, alguns questionamentos, sempre quando a gente fala de escritos bíblicos, naquilo que nós entendemos. Vocês já estão cansados de ouvir isso, estão estudando o Novo Testamento já faz bastante tempo. A crítica textual é aquela crítica que é feita em relação aos escritos, né? Aquela crítica no sentido negativo e pejorativo. Mas existem evidências muito fortes, tanto evidências internas, quanto evidências externas da autoria e da autoridade apostólica de Paulo nos escritos de Romanos. Então a gente vai começar pelas evidências. Tem como fechar ali, por favor, a porta totalmente? Então, os carros estão passando, a luz está vindo igual um laser no meu olho. Aí, melhorou. Então a gente tem algumas evidências externas
que comprovam, né, a autoridade apostólica e também que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu, que não houve adulteração ao longo do tempo, que esse é sempre o questionamento. Não foi mudado? Isso foi escrito por homens, então alguém mudou ao longo do tempo. Não é possível que você tenha na sua mão o que Paulo lá ditou ou ele mesmo escreveu. Então, segundo Russell Shedd, não existe nenhuma evidência histórica que contradiga a autoria de Paulo na história. O Russell Shedd, ele vai afirmar categoricamente que mesmo na crítica textual, mesmo no meio liberalista teológico, o que é o meio liberalista? Alguém lembra aqui? Uma das marcas do liberalismo teológico. Eu só não lembro das marcas, mas eu lembro um pouco a respeito. É a questão de teologias triunfalistas, onde encaixa essas vertentes, mais ou menos? Não, tem um pouco disso também, mas a marca principal, eles se denominam cristãos, mas não acreditam na infabilidade da Bíblia, né, como palavra de Deus. Então a Bíblia, ela não está escrita exatamente, as coisas não aconteceram exatamente como estão, eles relativizam a Bíblia, não é a palavra de Deus, né? Então mesmo estes, para eles serem ouvidos no meio liberal, não tem como eles chegarem lá e falar, não foi Paulo que escreveu. As evidências são muito fortes, favoráveis a de fato ter sido Paulo que escreveu a carta aos Romanos. A gente também tem alguns grandes escritores ou influenciadores. Hoje é influencer digital, né? Naquele tempo eles eram influenciados, ou melhor, influenciadores como escritores, né? Então a gente tem grandes influenciadores do passado, como por exemplo o cânon de Marcião. Marcião foi um grande herege, um cara que não é considerado uma pessoa que tem uma sã doutrina, mas ele viveu ali entre 100 e 140 depois de Cristo. Então, tipo assim, ele é contemporâneo de pessoas que conviveram com Jesus, que conviveram com os apóstolos, né? Então, talvez ele tenha tido contato, talvez até com escritos originais, com manuscritos originais. E ele, em seus escritos, no seu cânon, né, quando ele determina quais os livros realmente têm autoridade bíblica, ele coloca o livro de Romanos como escrito pelo apóstolo Paulo, e como um dos livros da coleção sagrada da Bíblia, né? Então, mesmo ele sendo herege, ele também não questionou a autoridade apostólica e o escrito de Romanos como sendo escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Nós temos Irineu, de Lyon, que viveu também entre 140 e 203 depois de Cristo, que também, em seus escritos, vai citar o livro de Romanos como sendo de autoria paulina. Nós temos Clemente de Alexandria, que viveu ali 215 depois de Cristo, também. E Tertuliano, que também era um herege, né, viveu entre 150 e 222. Eu coloquei aqui dois grandes expoentes da teologia e dois hereges, porque fica muito claro que mesmo os hereges da época, eles tinham o reconhecimento da autoria e do escrito do apóstolo Paulo. Em outras palavras, é inquestionável historicamente que foi Paulo que escreveu. A gente também tem citações de mártires, homens que morreram pelo evangelho, homens que se dispuseram a dar a sua própria vida. Estes homens que não tinham apreço à sua vida, eles reconheceram também a autoridade apostólica. A gente tem Inácio de Antioquia, que foi bispo em Antioquia, que foi ali contemporâneo, conviveu com o apóstolo João e conheceu possivelmente o apóstolo Paulo. Existem alguns historiadores que dizem que ele teve contato físico, ele conheceu o apóstolo Paulo. Ele também cita Romanos como sendo de autoria paulina. Nós temos Policarpo, né, o bispo de Esmirna, o primeiro grande mártir, né, ali a realmente dar a sua vida, que viveu ali até 155 depois de Cristo. Ele foi discípulo do apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. Ele era discípulo direto, ele foi instruído pelo apóstolo João. Ele cita a carta aos Romanos como tendo sido escrita pelo apóstolo Paulo. A gente também tem Justino Mártir, que viveu ali cerca de 165 até 165 depois de Cristo. Ele também cita Romanos como sendo de Paulo. Então, até ali 200 depois de Cristo, nós temos pelo menos 19 citações
confiáveis de que a carta aos Romanos foi escrita e é exatamente a que a gente tem hoje em mãos pelo apóstolo Paulo. Então a gente tem ali os grandes pais da igreja. Alguém lembra quem são os pais da igreja? Quem são? Não, vai ser difícil, né? Mas o que é um pai da igreja? Vocês estão tendo mais aula de Novo Testamento, né? Vocês não entraram ainda muito nas aulas de teologia, né? Sistemática. Eu acho que nesse primeiro ano foi mais Bíblia, né? Então é normal vocês não saberem, fiquem tranquilos. Então os pais da igreja são aqueles homens que primeiro tiveram contato com os apóstolos ou foram contemporâneos de pessoas que tiveram, que tinham uma vida irrepreensível de testemunho, eram pessoas irrepreensíveis, que tinham testemunho ilibado e que tiveram grande influência no saber cristão. Então, por exemplo, uma pessoa para se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter apenas um critério: sabido saber teológico. Sabido saber jurídico. Teológico não. Sabido saber jurídico. Então, ou seja, tem que ser notório. Ele tem que ser notável e ele tem que ser notório. Essas são as duas características para um cara chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então ele tem ali, o saber dele é conhecido, todo mundo sabe que ele sabe. É notório que ele sabe. Né? E para ser pai da igreja é a mesma coisa, você tem que ser sabido saber teológico, influência bíblica, né? É a mesma característica. Então essas são as evidências externas que não tem na Bíblia. Falando agora sobre evidências internas, gente, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: eu, apóstolo Paulo, vos escrevo, né? Aí há uma crítica, porque lá em Romanos capítulo 16, verso 22, há uma saudação. Alguém pode abrir para mim, por favor? Romanos capítulo 1, versículo 1, para eu respirar um pouco. Eu disparo aqui, vocês não conseguem me acompanhar. Versículo 22? Romanos 1, 1. E outro Romanos 16, 22. Quem achou 1, pode ler, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, a evidência interna é que ele mesmo diz que ele está escrevendo. Mas aí a crítica textual vai dizer assim, mas o que dizer então de Romanos capítulo 16, verso 22? Alguém, por gentileza, quem achou, abre. Eu, Tércio, que redigi esta carta, salvo vocês do Senhor. Mas quem escreveu foi Paulo ou foi Tércio, então? Isso é uma coisa muito simples, né, cara? Muito fácil. O Tércio era secretário de Paulo, e enquanto Paulo dizia, falava, ele redigia, né? A sua tradução que você leu aí deve ser NVI, né? Mas eu acho que fica mais fácil de entender porque está redigido, né? Agora pega aí a revista atualizada ou revista corrigida, por favor, alguém que esteja com essa Bíblia. 2009, pode ser? 16, 22. Essa carta que escrevi, o salvo do Senhor. Então, ele que escreveu ou foi Paulo? Aí fica melhor. Né? Então, aqui, ele é o amanuense. Isso era muito comum naquele tempo. O escriba, né? Aquele que digita, aquele que escreve, ou que está sendo ditado. Então, ele era amanuense ou escriba de Paulo, um secretário de Paulo, um copista, né? Então, amanuense, naquele tempo, era aquele que copiava os textos ou documentos à mão. A palavra amanuense provém do latim amanuensis, por sua vez derivado da expressão latina ab manu, e manu, mão, né? Ab, a. Então, a mão, aquele que escreve à mão. E os escribas, no tempo apostólico, ele era um judeu, né, que lia e interpretava a lei. Era um profissional, era pago para manuscrever, escrever ditados, né, o que talvez hoje seria aí um copista, né, alguma coisa assim. Então, a gente tem evidências claras de que, embora não tenha sido escrito pela pena de Paulo, pela mão de Paulo, é de autoria paulina. Então, a gente tem essa evidência muito clara. Então, pensando um pouquinho sobre as primeiras cartas que foram escritas, né, Romanos foi uma das primeiras cartas que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, falar um pouquinho sobre quem era Paulo.
Em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer que ele é israelita da tribo de Benjamim. Então, ele é um israelita de israelita. Ele também vai dizer em Atos, capítulo 23, versículo 6, que ele era fariseu. Nós temos também textos que vai apontar Paulo fazendo parte do Sinédrio. Isso vai estar lá em Atos, depois do capítulo 20, onde ele vai dizer que ele votava a favor da morte dos cristãos. Ele dava o voto dele favorável, só podia votar quem fazia parte do Sinédrio. Então, embora ele não diga que ele fazia parte do Sinédrio, ele diz que ele votava. Então, se ele vota, quem não era do Sinédrio não tinha esse direito. O que nos direciona para uma evidência clara de que ele era casado também. Né? Então, Paulo era casado. Então, aquela ideia, né, que principalmente hoje o movimento LGBT+, QI, LSB, J, K, e aí por aí vai defender de que o apóstolo Paulo possivelmente era homossexual, né? O espinho na carne dele era a homossexualidade. Não faz sentido com os escritos e com a historicidade do apóstolo Paulo, tá? Não estou negando que talvez ele tenha tido essa dificuldade, porque a Bíblia não diz, mas também não dá para afirmar. Tá? É uma mera suposição de quem não entende algumas questões. Então ele era casado e depois, possivelmente, ou sua mulher morreu, ou quando ele se converteu, ela o abandonou. É uma possibilidade também. Né? Ela o abandonou. Porque como não diz com quem ele era casado, ele tinha a cidadania romana, ele poderia ser casado com uma judia nascida em Roma, né? De repente tinha costumes romanos. Então existem vários motivos aí que a gente não sabe descrever, mas que ele era casado é tipo assim, quase que inegável, tá? Porque ele era fariseu, e era costume dos fariseus serem casados. É a mesma coisa que ser pastor. É possível ser pastor solteiro? Mas é difícil você achar. Muito difícil. A cada 1000, talvez você ache um que é solteiro. Talvez ele seja solteiro porque se divorciou ou porque é viúvo. Mas solteiro, desde sempre solteiro, que permanece solteiro, você não encontra. Né? E o apóstolo Paulo também escreve muito sobre casamento. Ele tem uma autoridade, um conhecimento sobre casamento, ele instrui sobre casamento e ninguém nunca questiona, né? É igual a pessoa falar de filho, mas não tem filho. É estranho, né? Você fala isso porque você não tem filho. Então ninguém questiona nunca a questão do apóstolo Paulo falar a respeito de casamento. Então possivelmente ele de fato era casado, fariseu casado. Está lá em Atos, capítulo 23, versículo 6. Ele também era cidadão romano, por ter nascido em Tarso. Então ele era judeu, filhos de judeus, mas nasceu fora, né, da nação de Israel, nasceu em Tarso. Ele foi educado em Jerusalém, aos pés talvez do maior erudito da época, maior teólogo da época, que é Gamaliel, que é aquele mesmo homem que quando as pessoas votam para que sejam exterminados, né, os apóstolos que foram presos, ele diz, gente, se isso não é de Deus, vai acabar, mas se for de Deus, nós vamos ser pegos lutando contra Deus. Então você vê a sabedoria do homem, né? Ele é destacado ali como um homem sábio também. O próprio apóstolo Paulo fala isso, fui educado aos pés de Gamaliel, exatamente para testificar o seu conhecimento, né, e tudo mais. Em Atos capítulo 8, versículo 3, mostra para nós que ele era perseguidor da igreja. Então ele era muito zeloso quanto à religião judaica. Mas de perseguidor, em Atos capítulo 9, ele se torna perseguido. Ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, né, gente? Caiu do cavalo? Não pode? Ele não caiu do cavalo? Quando Jesus aparece na luz lá? Eu li lá que caía, né? Oi? Vamos lá, gente. Vamos participar. Não aparece, mas ele está num percurso muito longo. Provavelmente estaria de cavalo. Eu li lá que caía no cavalo lá. Não está aparecendo na Bíblia, realmente, mas possivelmente pode ser que... Quais eram os meios de transporte? Não, Né? eu estou falando na Bíblia dos Mormons. Gente, diz que ele caiu, né? Não diz que ele caiu do cavalo. Ele caiu ao chão, né? Mas eu particularmente acredito que ele tenha caído do cavalo. Eu acho que até a cegueira dele, né,
Deixa eu pra lá. Vamos seguir. Batido de cabeça, né? Não leva pra esse lado. Não leva pra esse lado, não. Leva pra esse lado, não, porque diz que a luz era muito intensa, né, e tal. Beleza. Vamos seguir aqui, então, pra gente não entrar em assuntos desnecessários. Então, ele se tornou perseguido pela igreja. Atos 26:10, eu tinha anotado aqui. Ele dava o seu voto a favor do assassinato dos cristãos. Está lá em Atos 26, versículo 10, o que prova que possivelmente ele era do Sinédrio. E também Atos 22:5. Ele, quando se converte, ele sai dali de Damasco, ele vai para a Arábia, está lá em Gálatas capítulo 1, verso 16. Ele volta para Damasco, ele teve que fugir. Em Jerusalém os cristãos tinham medo dele, tinham receio, ele não era bem recebido na igreja, ele não era mais recebido no Sinédrio, ele não era respeitado no começo da sua conversão em nenhum ambiente. Ele foi ignorado pela igreja, ele foi ignorado pelos seus pares, ele foi ignorado pelos seus irmãos, talvez abandonado pela sua família, e ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele também foi levado a Tarso, em Atos capítulo 9, verso 30, para ficar longe da igreja, já que a igreja não o aceitava e o recebia. E ali ele passou alguns anos sendo orientado pelo próprio Jesus. E é lembrado, ele é lembrado apenas lá em Atos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 30, quando Barnabé lembra dele e traz ele para ir para o campo missionário. É importante a gente dizer aqui que o apóstolo Paulo ele vai para Jerusalém, possivelmente com o intuito de se tornar um líder importante, proeminente, na igreja de Jerusalém. Talvez o seu conhecimento teológico, o fato dele ser quem ele era, apontava ele como líder natural. Né? O líder natural. Mas a gente vê claramente que Deus ele não escolhe os líderes pela sua capacidade, né? Mas sim pelos seus desígnios secretos. A gente não entende os desígnios de Deus e o porquê ele coloca na liderança, quem ele coloca na liderança. Então ele não foi o líder, a gente teve alguns líderes na igreja, como Pedro, como Tiago, o irmão de Jesus, e outros à frente do ministério em Jerusalém. Mas Paulo não. Paulo é levado, ele é tirado, e a Bíblia diz que quando ele é tirado, a igreja cresce, a igreja floresce e a igreja prospera. Então, mesmo tendo ali a pessoa com maior capacidade, com maior potencial, sendo tirada, a igreja avança. Então, é exatamente o contrário, Deus mostrando o seu poder, né, agindo na igreja. Paulo, em Atos capítulo 13, né, ele com vários companheiros realizou pelo menos 3 viagens missionárias, 3 campanhas missionárias longas. Então ele visitou muitas cidades a cavalo, a pé. Né? Então ele realmente foi o maior evangelista dos primeiros séculos da igreja. Talvez uma pessoa que tenha superado ele tenha sido apenas o Billy Graham. Né? O Billy Graham foi o maior evangelista que o apóstolo Paulo. Mas ali numa escala de evangelística, né? Tenha sido Billy Graham, Paulo e Jesus Cristo, né? Os maiores evangelistas. Jesus estaria ali em terceiro lugar como maior evangelista, né? Até por causa não fazia parte do propósito de Jesus evangelizar, mas ele fez isso. Né? Ele fez isso em Samaria, ele fez isso em outros lugares também, ele evangelizou. Mas, com certeza, Billy Graham é o maior evangelista do cristianismo. Se eu não me engano, ele só não pregou em 7 de todos os países do mundo. Ele sozinho evangelizou o mundo inteiro. Você vê o tamanho da magnitude do ministério do Billy Graham. Então, continuando aqui, em Jerusalém ele enfrentou a fúria dos opositores, indo parar na Cesareia. Ele compareceu perante Félix, perante Festus, perante Herodes Agripa, que eram autoridades da época. Ele teve que apelar para não ser morto, como ele era cidadão romano, para ser julgado em Roma. Aí ele foi levado para Roma, onde ele ficou preso por 2 anos. Antes dele ser levado para Roma para ser preso, ele escreveu essas cartas, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e Gálatas. 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Quando ele estava preso em Roma, é que ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Segundo a tradição, ele foi libertado. Ele realizou outros trabalhos missionários por mais 3 anos e só depois foi preso novamente, levado a Roma e morto em 67 depois de Cristo, no tempo de Nero.
Então, aqui um panorama geral desse grande homem de Deus que escreveu essa carta poderosa que nós temos na mão. Então, aqui nós temos o currículo desse grande homem de Deus. A igreja de Roma, né, a igreja dos romanos, ela nasceu pelas mãos do apóstolo Paulo, pelo ministério do apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo não foi quem ganhou aquela cidade, ele não teve esse privilégio de ganhar aquela cidade para Jesus. Possivelmente, quando há perseguição em Jerusalém, aquele espalhar ali, depois de Atos capítulo 2, que os discípulos são espalhados, alguns discípulos são espalhados até Roma, e esses discípulos que chegam em Roma pregam o evangelho ali, e dali começam a surgir os primeiros judeus, né? Então a igreja ela surge aparentemente pelas mãos desses crentes que se convertem em Jerusalém, e por causa do choque realizado entre os judeus convertidos e aqueles que foram convertidos depois em Roma, você tem um conflito enorme de judeus ali. Mais ou menos 50 mil judeus são expulsos de Roma. Então, depois da conversão, você tem Atos capítulo 2, para você ver cronologicamente, eles são espalhados. Depois que eles são espalhados, alguns anos depois, há um novo espalhar de judeus, e ali também alguns judeus convertidos são espalhados. Eles são expulsos pelo imperador Cláudio, por causa desses embates judeus. Então 50 mil judeus saem dali, muitos deles convertidos. Então sempre foi estratégia de Jesus que a igreja fosse perseguida para poder sair da zona de conforto. Então você vê como é que é, né? Às vezes a gente é tão Nutella, os crentes de hoje, nós somos tão Nutella, que às vezes uma perseguiçãozinha, né, faz a gente abandonar a fé. Eu estou generalizando, né? Eu acredito que nenhum de vocês aqui faria isso, mas no geral, uma perseguiçãozinha faz a pessoa abandonar a fé, né? E Jesus ele usava esta estratégia. Os crentes estavam acomodados, não saíam do lugar. Já sei, vou mandar essas pessoas morrerem. É isso que Jesus fazia. Vou mandar elas para os leões, para os coliseus, e assim elas vão se espalhar, elas vão fugir e vão levar o evangelho por onde elas forem. Porque mesmo fugindo, elas não deixavam de ser cristãs, né? Hoje as pessoas elas fogem porque não suportam o evangelho, não suportam a perseguição externa e não suportam a correção interna, né? E elas se espalham, mas não por medo de morrer, né? E continuam pregando o evangelho, mas porque não querem mudar o seu interior em obediência a Jesus Cristo. Então logo a igreja de Roma, ela fica predominantemente gentílica. Então expulso esses judeus, depois passado alguns anos, alguns retornam para Roma, porém a igreja de Roma ali, ela quase não tem judeu. Quando esses judeus eles voltam para Roma, eles voltam trazendo um monte de problema para a igreja. Porque você tinha ali alguns judeus que tinham alguma influência do judaísmo. Então era um cristianismo misturado com o judaísmo. E eles chegam na igreja querendo mudar a igreja. E o apóstolo Paulo, mesmo não sendo quem plantou a igreja de Roma, por ser o apóstolo dos gentios, ele vê ali a responsabilidade de apresentar o evangelho para os romanos. E é por isso que a gente tem essa beleza nas nossas mãos, que é a carta aos romanos. Não foi ele que plantou, mas ele era o apóstolo dos romanos. Então, o local e a data, né, da carta. Então, os nomes em ordem, a possível ordem dos escritos do apóstolo Paulo. A primeira carta talvez tenha sido Romanos, as demais 1ª e 2ª Coríntios, depois a gente tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Há uma disputa se foi ele que escreveu ou não. Eu acredito que tenha sido Paulo, mas há uma disputa aí se foi ele ou não. Então não tem como defender assim, foi Paulo que escreveu os Hebreus, mas eu coloquei aqui. E 2 Timóteo como sendo a sua última carta, né? Escreveu a sua última carta. Então, possivelmente essa é a ordem aqui que a gente tem dos escritos de Paulo.
Provavelmente a carta aos Romanos foi escrita entre 55 e 57 depois de Cristo, quando Paulo estava terminando as suas viagens missionárias. Então é provável que Paulo estivesse na cidade de Corinto. Então quando ele está lá evangelizando a cidade de Corinto, ganhando aquela cidade para Jesus, ele escreve aquela carta possivelmente na casa de Gaio, né, que era um hospedeiro da igreja. Hospedava Paulo e hospedava a igreja. Né? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 23. Então parece que esse mesmo Gaio de Coríntio, ele é aquele que está descrito lá na lista de Romanos, a gente vai ver isso depois. Romanos capítulo 14 ao 16, o apóstolo Paulo faz várias saudações e ele sauda Gaio também. E também é bem possível que Febe, que era uma diaconisa, ela fazia parte do ministério oficial da igreja, ela que tenha levado a carta. Então ela era de Corinto, tenha se mudado para Roma e levado essa carta até os cristãos de Roma. Então a igreja, ela se reunia em casas em Roma. Então era possivelmente 3 casas. A igreja eram 3 pontos específicos, né? Então a gente tem a casa de Priscila e Áquila. Uma das coisas assim... Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Sim. Estou sentindo vocês meio dispersos. Não, tá bom. É muita informação, tá? Mas... Assim você, ó. Estão conseguindo acompanhar? Estamos assim fixados. Então quem plantou a igreja de Roma? Foram os discípulos que fugiram quando estava tendo perseguição. Possivelmente foram 50.000 que saíram de Jerusalém e eles se espalharam lá. E aí eles foram... Não. 50.000 não saíram de Jerusalém, saíram de Roma. São 2 coisas distintas. Então, primeiro você tem a perseguição em Jerusalém, aí há o nascimento da igreja. A igreja cheia de judeus, cheia de gentil. Aí, quando a gente está em Clemente, é isso? Não, Cláudio, desculpa. Em Cláudio, o imperador Cláudio, ele expulsa os judeus por causa de uma cisão entre os judeus. Eles começam a brigar de uma tal forma que, vocês querem resolver os problemas de vocês, vocês resolvem lá na terra de vocês. Aí sai os 50.000, cumprindo mais uma vez o chamado missionário. Mas pode continuar agora. E aí eles foram retornar depois a Roma e começaram a pregar lá, a evangelizar e formaram as igrejas. Muito bem. É importante vocês terem isso em mente e entender como aconteceu cronologicamente, porque a Igreja Católica, ela defende que foi Pedro quem fundou a Igreja de Roma. Por quê? Por que vocês acham? Então, seria a minha pergunta, porque desde quando eu me entendo por gente, a religião partiu de Roma. Né? Aí como fala assim que Não, é o católico, né? Fala assim, Pedro, sobre essa pedra, será uma igreja. Isso. Esse é o fundamento católico. Eles usam esse texto. Então, mas a gente que veio com essa meta de querer crescer assim, agora você está falando dessa forma, eu fico vendo assim mesmo, que Roma é o centro da... Por isso a Igreja Católica diz, porque onde que está o Vaticano? Centro, né? Em Roma. E quem fundou o Vaticano? Vai dizer que foi Pedro. Quem continuou o ministério de Jesus? Pedro. Quem tem as chaves da igreja? Pedro. E de Pedro, a sucessão papal. Sobre essa pedra, Então, por isso que há esse entendimento católico. Mas isso não é possível. Isso não é possível. Porque o texto bíblico claramente mostra que quando os judeus são dispersos, Pedro permanece em Jerusalém. Pedro permaneceu em Jerusalém nesse período em que a igreja de Roma ela nasce. Como que é o nome da cidade que você falou que eles vão? Um pouco mais acima. De Jerusalém eles vão direto para Roma, no caso, né? Não. Roma é um dos destinos. Eles são espalhados para vários. Lá em Atos, Jesus vai dizer, né, que eles pregariam o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse cumprimento dessa profecia de Jesus, ela acontece devido à perseguição. Mas Pedro permanece ali durante muito tempo. Aí tem um concílio depois de Jerusalém. Pedro está ali, ele já não é mais o líder da igreja, é Tiago. Então essa confusão. Por causa disso, né, a igreja de Roma ela quer passar essa sucessão papal, né, para dizer que essa sucessão permanece até os dias de hoje. Mas o conhecimento histórico
aponta para uma realidade muito diferente, né? Muito, muito claro, quando você vai colocando cronologicamente o nascimento das igrejas, que não é possível que Pedro tenha plantado a igreja de Roma. Então, por que Paulo ele escreve essa carta? Então, primeiro, como uma apresentação missionária, ele tinha um propósito. O propósito de Paulo era ir para Roma. Ele queria estar em Roma, ele queria de Roma chegar à Espanha, e ele queria que esse fosse o polo. Paulo sempre foi estrategista. Quando Paulo vai para Jerusalém, ele vai por quê? Lembra que eu falei? Possivelmente o seu pensamento era que ele fosse assumir a liderança da igreja. Eu sou a pessoa mais capacitada, gente. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou fariseu, irrepreensível. Cara, mas vocês são iletrados. Eu falo 5, 6 idiomas. Não tem ninguém que se equipara a mim para liderar. Talvez ele tenha pensado isso, muito possivelmente. Por isso ele vai para Jerusalém, mas ele é rejeitado em Jerusalém, Deus exclui ele em Jerusalém. Ele quer ir para Roma por quê? Ele quer que Roma seja o polo missionário para que ele envie ali de Roma, da Espanha, de Éfeso, ele envia o evangelho para as demais nações. Não é à toa, a gente vai ver isso mais lá na frente, que ele vai escrever assim: eu quero ir até vocês, porque eu não quero plantar igrejas, olha só o que ele fala, sobre o fundamento de outros. Eu não quero ter crédito sobre o fundamento de outros. Eu não quero pescar no aquário de outros. É isso que ele está dizendo. A gente vai ver isso mais lá na frente. Porém, eu já preguei em todo lugar, não tem mais onde eu pregar. Então eu tenho que ir para Roma, porque daí eu vou fundar, vamos dizer assim, o meu centro missionário para poder difundir. Então esse era o plano de Paulo. Porém, ele vai dizer que ele foi impedido. Deus o impediu de ir para Roma. Ele só foi para Roma preso. Ele não foi em liberdade para fazer aquilo que ele queria. Então Deus tinha um propósito com isso. Deus sempre, eu acredito que o espinho na carne do apóstolo Paulo tinha a ver com orgulho, possivelmente com uma enfermidade também, mas principalmente o orgulho. A enfermidade era também para esbofetear a carne dele, para destruir o orgulho dele, para minar o orgulho dele. Então todos os intentos do apóstolo Paulo de ser proeminente, Deus minou, Deus não permitiu. Deus não permitiu, porque mesmo ele não tendo essa proeminência apostólica, ele é quem ele é, o maior escritor do Novo Testamento. Imagina se ele conseguisse ser o líder da igreja e tal, talvez ele seria venerado, idolatrado, né? Então Deus não permitiu isso acontecer, assim também como no caso do apóstolo Pedro. Então, ele escreve com esse propósito, né? Então ele entende que o seu ministério havia acabado na Ásia, né? E ele deseja então pregar na Espanha. Ele escreve uma apresentação ampla do evangelho, a fim de usar esta igreja como base para chegar na Espanha. Ele também tinha um propósito pastoral. Então, do capítulo 12 ao capítulo 16, o alvo do apóstolo Paulo é sanar algumas divisões na igreja, que estava tendo depois desses 50 mil que voltaram, muitos voltaram convertidos, trazendo problemas. Então você vai perceber claramente que do capítulo 12, quando ele começa a falar de dons, até o capítulo 16, ele faz uma pergunta retórica, que possivelmente era a pergunta da igreja, e ali mais na frente ele transforma aquela pergunta numa resposta e ele vai embasando, pergunta-resposta, pergunta-resposta. A gente vai ver isso mais para frente também. Então ele apresenta, né, várias dicas básicas também de conduta e ele também tem um propósito doutrinário. Algumas curiosidades. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Denis, liga esse ar aí, cara, esquentou. Por isso que vocês vão ter que ler o livrinho lá, por isso que vocês têm que ler a carta toda, porque é panorâmico, gente, de verdade. A gente poderia ficar 10 anos aqui como o cara ficou em Romanos. Romanos é o livro mais importante do Novo Testamento. Se você for pegar qual é o livro mais importante do Antigo Testamento, possivelmente Isaías. Possivelmente Isaías. Você vai pegar o livro mais importante do Novo Testamento, Romanos. Então são os dois livros mais importantes da Bíblia, Isaías e Romanos. Isaías é conhecido como a mini-bíblia e Romanos como o mini-evangelho. Então você tem ali o mini-bíblia e mini-evangelho, você tem tudo ali nesses dois livros. Então você quer entender a história toda, lê Isaías e lê Romanos, que você vai pegar o geral ali do conhecimento. É muita informação. Então vamos agora para algumas... Não vai dar, né, gente? Já vimos que não vai dar. Então a gente vai mudar a meta para a gente poder cumprir a meta.
Então, algumas curiosidades da carta aos Romanos. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele desenvolve o assunto da redenção. Então você vai ver várias analogias ali, várias metáforas que o apóstolo Paulo traz do escravo. Ele mesmo vai dizer que ele é escravo. Ele vai dizer que antes nós éramos escravos do pecado, agora nós nos tornamos escravos da justiça. Isso significa que antes a gente lutava para fazer o bem. Agora a gente não precisa, a gente faz o bem naturalmente. A gente luta para não fazer o mal. Então aí está o segredo daquele que é redimido. O que é redimido, ele continua pecando, mas o segredo está na sua luta para não pecar. Mas ele não precisa lutar para fazer o bem. O bem agora é a sua natureza, a sua nova natureza, que irrompeu dentro dele em Cristo Jesus. Extraordinário em Romanos. Extraordinário em Romanos. Então como que eu sei que eu sou salvo? Qual é a sua luta? A sua luta é para fazer o bem ou é para não fazer o mal? Aquele que é nascido de novo, ele luta para não fazer o mal. É só isso. Porque fazer o bem é a sua natureza. Ele faz o bem. Ele ora, ele se santifica, ele busca a Deus. Quando ele peca, ele se entristece. Ele não precisa lutar para fazer o bem, ele precisa lutar para não fazer o mal. Então isso é magnífico. Então ele traz muito essa questão da redenção, né? E esse é o tratado mais ordenado, mais detalhado a respeito da salvação encontrado em toda a Bíblia. Não tem nenhum que é mais teologicamente ordenado, detalhado a respeito da salvação. Romanos também é a mais longa e teologicamente mais significativa das cartas de Paulo. O mais puro evangelho. Quem disse isso foi o Martinho Lutero. Ninguém menos do que Martinho Lutero, né? O mais puro evangelho é o humano. A gente não pode esquecer que o que irrompeu no coração do Martinho Lutero, o desejo da reforma protestante, né? O desejo ali de fazer as 96 teses, 95 teses, foi ler o livro de Romanos. A gente tem um outro proeminente teólogo também, que é o Agostinho de Hipona, que depois de ler Romanos também tem a sua vida mudada. O tema geral da carta, o Evangelho como a revelação da justiça de Deus, uma justiça que só é possível experimentar mediante a fé. O justo viverá pela fé. Então esse daqui é o tema geral da carta. Gente, eu vou mandar depois para vocês esses slides, tá? Mas muita coisa aqui é insight, tá? Vai surgir na hora. Então se você quiser anotar, fica à vontade, mas eu vou mandar depois para vocês. Qual é o tema geral? Eu já falei. Então Romanos, isso aqui também é um outro dito de uma pessoa do passado que não foi declarada, né, mas se tornou muito famosa essa frase. Romanos é a chave para interpretar toda a Bíblia. Então você não quer errar na sua interpretação bíblica? Leia Romanos uma vez por mês. Isso daqui é uma coisa que eu cheguei a essa conclusão, ninguém me disse, e eu cheguei a essa conclusão. Cara, você não quer errar na sua interpretação bíblica? Faz, cara, uma vez por mês lê Romanos. Você vai inculcar de uma tal forma o Evangelho, a teologia paulina, de uma maneira tão profunda, que vai ser impossível você interpretar errado qualquer outro texto da Bíblia. Tá? É impossível, é muito. Mas você vai, possivelmente, diminuir os seus erros aí extraordinariamente. Você tem um livro na Bíblia em que Deus não é citado nenhuma vez. Alguém sabe qual que é? Esther. Gente do céu, esse ar só ligou um. Caraca. Chegou em vocês aí? Chegou em vocês? Deu uma geladinha aí ou não? Deu, né? Esther. Nenhuma menção. Não tem nenhuma menção. E é o livro que, nas entrelinhas, mais coloca Deus em exaltação. Mas não tem nenhuma citação. E o livro de Romanos? Possivelmente o livro que mais fala de Deus, né? A gente tem 153 citações de Deus. Deus é citado uma vez a cada 40 versículos. A cada 40 versículos você tem Deus na parada. Então, é extraordinário isso daí. Como Deus, então, ele é apresentado, já que ele é tão citado, como ele é apresentado em todo o livro de Romanos? Primeiro,
Deus ele é apresentado, né, como o Deus justo. A justiça de Deus é exaltada o tempo todo em Romanos. O apóstolo Paulo, o tempo todo, ele gasta tempo fazendo a comparação. Se Deus é justo, então por que ele não leva em consideração o pecado? Se Deus é justo, como ele pode te perdoar dos seus pecados e imputar em você justiça, imputar em você bondade, imputar em você santidade? Então, o tempo todo ele vai mostrar a justiça de Deus, exaltando a justiça de Deus e fazendo esse link, que muitas vezes na nossa cabeça há uma contradição. A gente fala, pô, se Deus é justo, então ele tinha que punir todo mundo. Então o apóstolo Paulo vai gastar muito tempo exaltando a justiça de Deus. Segundo, a bondade, a clemência e a paciência de Deus é exaltada o tempo todo. O tempo todo. Então é muito lindo a gente ver esses atributos de Deus sendo exaltados a todo momento. O amor de Deus é derramado em nós por meio do Espírito. É um versículo que o apóstolo vai dizer, né? O amor de Deus é derramado em nós por meio do Espírito Santo. O amor de Deus é extraordinário. Aquele texto famoso, eu acho que foi o texto que eu dei para vocês memorizar, se eu não me engano. Se eu não dei, é o da semana que vem. Né? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Hã? É esse aqui agora. Né? A altura, a profundidade. Esse mesmo, esse aí. Você é bonito, hein, mano? Quem nos separa? Eu acho que é esse, eu acho que não é não. Eu acho que esse é quão inescrutáveis são os planos do Senhor. Esse daqui, eu acho que é outro. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a nudez, a espada? Será os anjos? Será o passado? Será o porvir? Será o pecado? Será alguma outra criatura? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus mesmo quem os justifica. Quem pode nos separar do amor de Deus? Gente, é lindo como o apóstolo Paulo exalta o tempo todo o amor de Deus que é derramado. Eu começo a falar disso, eu fico até emocionado, velho. Eu perco até a linha, porque dá até para sentir o amor de Deus fluindo. Quando eu penso na profundidade do amor de Deus, nada, nem ninguém pode tirar você desse rio do amor de Deus. Nada, cara. Nada. Nem o pecado, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem a largura, nem a profundidade, nem o invisível, né? Nem aquilo que você não pode ver. Aqui você tem uma garantia da salvação por causa do amor desse Deus extraordinário. Então essa é a quinta curiosidade sobre o livro de Romanos. A sexta curiosidade é que mesmo na rejeição de Israel, a misericórdia de Deus permanece e ele não é injusto com Israel. Aqui nós estamos falando do Israel físico, né? O povo de Deus. A gente sabe que o Israel mesmo, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, é aqueles que creem em Cristo. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Mas o Israel, quanto nação, a fidelidade, o amor de Deus para com aquela nação permanece, mesmo na sua rebeldia. Isso é extraordinário. Né? Ainda há uma chance para eles. Né? Por causa do pecado dele, o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos, por causa do pecado dos judeus, a salvação foi estendida a todos os gentios, a todas as nações. E agora, por causa do amor de Deus aos gentios, Israel vai receber uma segunda chance. Israel vai ser conduzida ao arrependimento. Uma das grandes evidências de que a vinda de Jesus está perto, e talvez seja a única que ainda não se manifestou, seja a conversão de Israel. A conversão de Israel talvez seja... Por isso que a gente deve orar pela conversão de Israel. Essa daí talvez seja a única evidência que ainda não veio à tona de todas as profecias que a gente encontra na Bíblia. Então essa é a sexta curiosidade. O amor de Deus permanece. O Senhor vai trazer um grande avivamento, uma grande salvação em Israel quanto nação. Isso vai acontecer quando eles estiverem mais perseguidos, sofrendo maior perseguição. Aí você fala assim, poxa, o Brasil não pode se tornar comunista. Talvez se torne, irmão, para cumprimento das profecias. Se torne. Por isso que a nossa luta não é política. Obviamente que a gente não vota em partido comunista, mas a nossa luta ela não é política. Provavelmente, para que haja perseguição a Israel, a maioria dos países vão ser comunistas, vão ser fascistas, não tem como, vai ter que ser. Para que Israel seja perseguida. Então isso faz parte do escatom,
né, do escatom bíblico, das profecias escatológicas, né, do futuro. Então, possivelmente, vai todo mundo ruir mesmo, vai perseguir Israel mesmo, e aí vai ter esse grande avivamento. Né? Por que esse grande avivamento? Provavelmente, muitos dos cristãos vão fugir para Israel. Esse é o entendimento que eu tenho. Os cristãos vão fugir para o único país ali que você ainda vai conseguir ver os resquícios de Jesus, os resquícios da cultura judaico-cristã. Israel também é um dos únicos países que você não tem visto para entrar. Ainda. Então, provavelmente, nós vamos tudo fugir para lá, né? Sétima curiosidade. Deus usa a misericórdia com quem Ele quer, porque Ele é Deus. Isso daqui é extraordinário. Então, em todo o tempo, a gente vê a soberania de Deus. A gente vai falar bastante sobre eleição, predestinação, em Romanos. Então, Romanos, ele usa essas palavras. Não tem como a gente não falar, porque é essa palavra que está escrito. Se a gente não quer falar disso, tem que rasgar o maior tratado teológico, o resumo de toda a Bíblia, o livro mais importante da história da humanidade, você tem que rasgar, porque ali ele fala de predestinação e eleição. Não tem como fugir, a gente vai falar sobre isso também. Deus, ele usa de misericórdia, ou seja, ele salva quem ele quer. E quem ele não quer vai ser condenado para o inferno. Ele é chamado, oitava curiosidade, ele é chamado de Deus da esperança, da constância e do encorajamento. Isso é magnífico. Vou repetir para vocês. O livro de Romanos chama Deus do Deus da esperança, da constância e do encorajamento. Essa tríplice verdade a respeito de Deus para com o seu povo, né? A esperança que Deus traz para a salvação, mas não só isso, a constância da justiça, do amor, da misericórdia. Lembra? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A constância. Então ele é o Deus da constância, mas não só isso, ele é o Deus do encorajamento. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja perseguida. Uma igreja que os seus filhos são levados para os leões serem comidos. Já parou para pensar nisso? Para quem é pai aqui. Meu filho está com gripe, não vou na igreja. Aí, você é pai, pega essa aí. Você vai ser pai, pega essa aí. Minha esposa está com enjoo. Está grávida, não tá? Pega essa aí. Lá. Pega essa. Se fosse isso, eu não estava aqui. Pega essa aí. Nesse tempo aqui, que essa carta que exalta a justiça de Deus, eles viam os bebês serem devorados pelos leões. Aí se fosse hoje, você fala, rapaz, não vou na igreja não. Vou pegar meu filho, que Jesus que nada. Vou ser crente aqui na minha casa. O que a gente vai falar para esses irmãos aqui? O que a gente vai falar para esses irmãos quando a gente vê eles? Se a gente vê eles, né? Se a gente for pro céu, né? Porque... Agora tem chefe. Falar igual o Capitão América. Para você ver... Eu não tenho o direito de ficar aqui enquanto os caras estão... Olha o que os caras fizeram, velho. Eu não tenho o direito de não fazer pelo menos o mínimo. Urias, né? O juízo de Deus vem sobre Davi por causa de Urias. Por causa da santidade de Urias. Urias era justo, e o que Davi fez com ele em tomar a mulher dele foi abominável diante de Deus por causa disso. E por causa da santidade de Urias, é que a espada jamais se apartou da casa de Davi. Você tem noção? Ele se arrependeu, ele foi perdoado, mas Deus não tirou o juízo. Durante toda a vida de Davi, ele enfrentou o juízo de Deus, mesmo arrependido, mesmo restaurado, mesmo permanecendo no poder como rei. Não é aquele negócio, Deus perdoou, então a vida nova, não tem consequência, vamos seguir daqui. Não. É a mesma coisa que eu vejo assim, que a minha indignação, eu tenho uma indignação santa quando eu vejo as pessoas serem negligentes com as coisas de Deus. Uma indignação santa que eu tenho. Eu tenho que me controlar. Não estou brincando com vocês. Porque, gente, depois que você lê 20 vezes o Novo Testamento, você lê 15 vezes a Bíblia toda, depois que você lê as biografias dos grandes homens de Deus, e você tem uma vida de qualquer jeito cristã, não dá, não tem como.
Como é que você lê Romanos? Você sabe disso. Os bebês eram tirados do colo, meu amigo. Sua mulher grávida era levada para ser morta. E os caras iam lá, porra, pro culto. É muito doido isso, cara. É chocante. Os caras iam pro culto escondido, sabendo que se eles fossem pegos, era isso que ia acontecer. Os adolescentes, imagina ser pai de um adolescente. Meu filho tem 11 anos. Daqui a pouco ele faz 12. Aí o Lucas é preso, porque crê em Jesus. Aí o Nicolas, o meu filho, ia lá na cadeia e falou assim, eu quero me dar em lugar dele, porque ele é um pai de família. E isso era possível, em alguns casos era feita a troca. Aí o meu filho ia lá morrer por você, Lucas, para você poder criar seu filho. Isso acontecia, gente. Ah não, hoje eu tô com dor de cabeça. Ah não, hoje eu tô com mal-estar. Eu tô cansado. Gente, é um tapa na nossa cara. Ó. Tapa na nossa cara. Um tapa na nossa cara. É uma vergonha. O nosso tipo de fé. Isso demonstra o tamanho da nossa pequenez. Nós somos nanicos espirituais, deficientes espirituais. A gente devia chorar. A gente devia se lamentar, a gente devia mergulhar num jejum pela nossa falta de fé, pela nossa falta de dedicação e pela nossa falta de zelo às coisas de Deus. Essa aqui é a realidade. Então, o livro de Romanos, ele traz esse encorajamento para aqueles que estavam perdendo seus filhos, as suas esposas, os seus maridos. E a gente nem entrou no texto, tá? A gente está só em curiosidade até agora. Acho que eu vou falar só de Romanos, essas 4 aulas. Estou empolgado aqui em Romanos. Deus é o oleiro celestial. Não, desculpe, 9ª curiosidade. A justiça, bondade, soberania de Deus é revelado como nunca em Romanos. 10º, Deus é o oleiro celestial. Nós somos a massa, Ele é o Criador, nós a coisa criada. Então Romanos vai colocar a gente no nosso devido lugar. Nosso devido lugar. O que você é? Barro. É isso que você é, barro. Então para de valorizar a sua vida. Romanos vai fazer isso. Para de valorizar o seu bem-estar, a sua vida em detrimento do Evangelho. Você pode ter uma boa vida, você pode viver bem. Não estou pregando aqui a teologia do sofrimento. Você pode, desde que isso não seja em detrimento do Evangelho. Você trocar. Não, eu vou aqui porque eu preciso disso, então eu deixo de fazer as coisas de Deus. Aí se tornou uma idolatria. Pode ser sua família, pode ser seu emprego, você é idólatra. Tão idólatra quanto um católico. Pode falar, Matilde. O barro na mão do oleiro. Qual que surgiu? Quem que surgiu? Foi Jesus que falou? Não. Você tem, por exemplo, lá em Ezequiel, por exemplo, que é 500 anos antes de Cristo, está citado oleiro. É uma profissão. É fazer vaso. Isso é milenar, isso é antes da Bíblia. Hoje em dia você vai falar assim, que Jesus quebra, né? Quebra a gente, assim, quebra a gente e faz um novo vaso. A gente é feito sempre um novo vaso. Isso tá certo? Tá certo. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é transformado. Essa é uma metáfora, né? Deus, e essa metáfora de quebrar, de tirar as impurezas, é uma metáfora bíblica para mostrar o que Deus faz com a gente. Ele vai tirando as impurezas, quando tem uma impureza, às vezes o barro vai desmanchar, ele faz de novo. Isso é o papel do oleiro, né? Então não está errado não, está certo. Essa colocação que você fez de Romanos, que quando a gente nasce de novo, a gente luta para não fazer o mal mais, mas fazendo o bem naturalmente, é a questão da regeneração, né? Que a gente é uma aversão à santidade, aí agora a gente tem desejo de ser santo e isso vai fluindo naturalmente e a gente quer combater a maldade dentro de nós. Existem duas coisas aí sobre esse ponto que você levantou. Existe a santificação é um processo. E existe a santidade, que vem da justificação. Então a santidade, ela é imputada a nós. A gente vai falar sobre isso mais para frente. É só para adiantar, porque você trouxe o ponto. Então é uma posição. A gente é colocado naquela posição. Então, ainda que você não mereça, você é santo. Porque você está na posição de santidade. Deus te deu essa posição. É uma declaração forense.
Ele te declara santo, ele te declara justo. E outra coisa é o processo de santificação. Você vai se tornando mais santo, mas você vai se tornando mais santo no âmbito humano. Para Deus, toda a santidade de Jesus, ele vem em você. É por isso que quando a gente pede, não pede duvidando, a gente recebe. Porque Deus, ele não olha pra gente com pecado. A gente é totalmente aceito na presença de Deus. Por causa da nossa santidade. Se a gente de fato nasceu de novo. Se a gente de fato nasceu de novo. A gente vai estudar lá 1 Coríntios, né? Examinai-vos, pois, a vós mesmos, para verdes se de fato estáis na fé. Se é que já não estáis reprovados. É um mandamento bíblico, se examine. E como que a gente se examina? Comparando a nossa vida com a Bíblia. Então compara aí com a vida dos romanos. Aí você vê se você é salvo ou não. Se você for salvo, isso vai gerar tristeza no seu coração, vai gerar incômodo, vai te tirar da zona de conforto, vai fazer você buscar, poxa, eu estava errado, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me dedicar mais ao Senhor. É isso que vai acontecer com quem é salvo. Quem não é salvo fala, que é isso? Quer isso pra mim? Não. É isso aí que é o evangelho? Tá, pelo amor de Deus. Não quero não. Essa é a diferença. 11º. Deus é completamente livre. Deus não pode escolher. Deus não pode. Para citar Romanos, capítulo 9 aqui, quem é você, barro? Ele vai dizer, a gente vai ver isso. Quem é você, barro, para dizer pro oleiro como é que ele deve te fazer? Você é vaso, você vai gritar pro oleiro, não, eu não quero uma alça maior. Você é barro. O apóstolo Paulo arrebenta, gente. O apóstolo Paulo arrebenta. Oh, Deus. Eu vou falando essas coisas aqui, meu coração, gente. Como que alimenta a minha vida nesse texto, cara. Romanos é extraordinário. 12ª. Sua soberania está oculta nele. Ele não revela os seus caminhos. É insondável e inescrutável. É o texto que eu dei para vocês memorizar. Alguém abre para mim aí o texto que eu pedi para vocês memorizar, por gentileza? Isso. Pode? Diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido... Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Excelente comentário. 13ª curiosidade. A graça de Deus é também revelada em Romanos. Se de um lado mostra esse Deus soberano, inescrutável, insondável, que escolhe segundo a sua vontade secreta, está oculta nele mesmo, a gente não sabe por que ele faz isso, de outro lado ele mostra que ele é gracioso. Ele escolhe os piores, aqueles que não dependem da sua justiça própria. 14ª curiosidade. Deus é o Deus da lei. Então a lei ela não foi anulada.
A lei permanece, ela só não pode nos salvar, ela tem um outro propósito, e a gente vai ver isso quando a gente entrar nos textos. Alguns temas importantes encontrados em Romanos. Isso aqui é tudo temas de doutrina, tá? Importantíssimo. A gente encontra a doutrina do pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, predestinação, obras de Cristo e do Espírito Santo, esperança cristã, natureza da igreja, o lugar do gentil, o lugar do judeu, significado da mensagem do Antigo Testamento, os deveres do cristão frente ao Estado, governo, né? E o princípio de retidão moral e de santificação. Tudo isso em 16 capítulos. Em 1 hora de leitura. Em 1 hora você lê. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu li tudo. O capítulo inteiro. 40, máximo 40, eu levei uns 38 minutos para ler. Os 16 capítulos. Tudo isso enquanto 16 capítulos. Que prato. Sabe quando você vai no rodízio japonês? Você senta e você peca. Tanto que você come. É isso aqui, gente. É Romanos. Romanos é aquele rodízio de churrasco. Assim, imagina você poder toda semana ir no rodízio de churrasco. Todo dia. Você pode estar aqui. Todo dia você pode ir para um banquete espiritual. Todo dia. Pastor, você ganhou o dia hoje. Oi? Você ganhou o dia hoje. É? No céu. Amém. Ligação boa, né? Amém. Então qual é o tema central disso tudo, dessa carta? A glória de Deus é manifesta na apresentação do Evangelho aos pecadores. Quando nós anunciamos o Evangelho, como está anunciado em Romanos, Deus recebe toda a glória e não sobra nenhuma para nós. Como eu faço para glorificar a Deus? Prega o Evangelho como é pregado em Romanos. Só isso. Só isso. Só isso basta. Não precisa de mais nada. Não precisa de nenhuma estratégia. Não precisa de nenhuma manipulação emocional. Não precisa. Pastor, o livro de Salmos, a pastora mesmo produziu para mim ler Salmo, né? O livro de Salmos, eu sou tão focada nele. Por que o livro de Salmos? Você falou de Romano, né? A gente vai focar em Romano. O livro de Salmos, por que ele tem tantas palavras assim que confortam, que coragem? Qual que é o significado? É porque ele é um livro de oração. É diferente. Ele é um livro poético, ele é escrito em estilo de poesia. Você vai ler um salmo, você pode ler 50 vezes, né? Por exemplo, assim, eu li a Bíblia inteira, Salmo 23, tanto dia, na primeira aula que eu vim com você aqui, você falou do Salmo 23. O Salmo 23, eu tinha uma versão tão diferente dele, né? Você a gente faz assim, nossa, mas se o senhor é meu pastor, nada me faltará. Falta tanta coisa, as pessoas falam, né? O senhor é pastor, tudo me falta. Gente, cara, isso. Entendeu? Eu não vejo assim, eu sei que o senhor é meu pastor, eu tenho que fazer a minha parte também. O senhor é meu pastor, ficar batizado e o senhor é meu pastor. É isso, né? Então, assim, aí eu olhava... É porque o texto no original, de nada terei falta. O que o salmista está dizendo é que o pastor é suficiente, ele não precisa de mais nada. Aí as pessoas falam assim, eu não vou ter falta de nada, então eu vou ter tudo. Não, o que o salmista está falando, o meu supremo pastor é tudo, eu não preciso de mais nada. É o suficiente. Aí a pessoa lê, o Senhor é meu pastor, então eu vou ter tudo o que eu quero. Não é. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. É suficiente. Essa seria a tradução livre, vamos dizer assim, tradução livre, para a gente entender melhor o que o judeu, quando lia, ele entendia. Cara, eu não preciso de mais nada, eu só preciso desse pastor. Não quero mais nada. Eu estou lendo o Salmo, você falou, né? Começar do 1, eu estou sentindo outra pessoa. Eu estou lendo 2 de manhã. Antes era só 23. Aí eu disse, estou bem, estou com coragem, hoje eu estou aqui. Estou com essa coragem, não tinha coragem de nada. Mas anima, né? Estudar anima, encoraja o nosso coração. Não estava com nada. Aí eu falei para a pastora, eu estou mal, olha comigo. Aí ela falou, mano, lê o Salmo 1, 2, eu estou lendo, eu estou sentindo tão bem. Outra pessoa. Todos nós devemos fazer, sabe o quê? Memorizar todos os salmos. Todos os salmos tem de memória. Eu terminar, aí eu volto. Todos os salmos de memória. São
150. Mas é maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso. Dá uma coragem. Um judeu de 12 anos de idade, até hoje, 12 anos de idade, ele já memorizou a Torá inteira. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tem de memória. É obrigatório. Aí com 14, 16, ele já memorizou todos os salmos. A Torá e os salmos, ele sabe de memória. Possivelmente também os profetas. O judeu, ele não precisa ter a Bíblia. Esse é 90% dos judeus. 90% deles têm o Antigo Testamento memorizado. Eles se tornam maiores de idade, os homens, né? Para poder assumir família, depois que eles têm tudo isso. Tem que ter. memorizado. Faz parte do Eles processo. já podem constituir família. Já. Faz parte do processo. Independente Então, se da uma, idade, se uma criança consegue, a gente consegue. É questão de prioridade. A gente consegue. dá um rudimento moral e ético Vamos lá, então. Vamos continuar. Agora, o contexto. Paulo sempre desejou visitar os cristãos em Roma. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 15, verso 22 ao 24. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, essa é uma tradução mais antiga, né? Eu podia ter pegado uma tradução melhor. Agora que eu já preguei em todo lugar, que eu não tenho mais trabalho para fazer, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia, de ter me deleitado, de ter descansado. A versão mais atual agora, NVI, Almeida 21, NVT, vai dizer assim, depois de ter recreado. Então perceba, por mais que a vida de Paulo era uma vida de sacrifício, havia espaço para recreio, para diversão, para descanso. Só que nunca em detrimento à vocação e ao chamado dele. Ele cumpria as obrigações ministeriais dele. Você viu? Ele falou, eu já preguei em todo lugar, então agora eu quero ir recrear com vocês. Quero descansar com vocês. Então o recreio, o descanso, o prazer era secundário. Hoje, no nosso tempo, é o quê? Primeiro lugar é eu, meu prazer. Se eu não estou bem, primeiro eu vou ficar bem, para depois fazer o que Deus quer que eu faça. Se eu estou triste, então primeiro eu tenho que estar alegre, depois eu faço o que Deus quer que eu faça. Ah, está me faltando alimento, comida? É engraçado como a gente é, né? A Carol ontem, até a gente teve uma experiência, né? A Carol principalmente, né? Que cuida da despensa lá de casa, ela que sabe o que tem, o que não tem, eu nem, às vezes nem sei, ela que controla isso. Ela me falou ontem que tinha acabado o papel higiênico lá em casa, né? A gente não tem dinheiro para comprar o papel higiênico. E aí uma pessoa ligou para nós e falou assim, a gente está mudando. Na verdade, uma pessoa ligou, uma amiga minha está mudando e sobrou um monte de coisa aqui na casa dela. Ela falou para pegar o que tem, a gente foi lá. Aí pegou lá um saco de papel higiênico. Ué. Mas por que eu estou trazendo isso? Não só isso, tinha outras coisas, né, amor, que a gente precisava, né? Que tinha acabado em casa, desinfetante, produto de limpeza, e não tinha dinheiro para comprar. Então, já pensou se a gente for pegar essas coisas? Nossa, eu estou triste. Não tem papel higiênico para limpar o fiofó. Não dá, gente. A obra não pode parar. A gente tem que permanecer, a gente tem que continuar. O apóstolo Paulo tinha tempo de recreio, ele tinha tempo de descanso, mas esse tempo era depois do seu serviço no ministério. Segunda questão importante sobre o contexto de como o apóstolo Paulo vivia quando ele escreve a carta aos Romanos. Ele tinha um propósito de vida, ele era intencional. Ele queria confirmar na fé e confortar e compartilhar dons com seus irmãos. Olha o que está em Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Olha o anseio dele. Eu quero ir até vocês para compartilhar de mim, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, dos meus dons. Eu quero dar de mim a vocês. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Ou seja, quer ser animado na fé? Não é sozinho, irmãos. É na comunidade da fé. É no meio do povo de Deus. Né? Nessa última quinta que a gente tem
a casa do encontro, nosso, vamos dizer assim, encontro de oração e adoração e palavras de direcionamento, várias pessoas me mandaram mensagem dizendo que não ia vir no culto. Várias. E aí, para todas elas, eu fui bem incisivo. Falei, não faz isso. Não faça isso. Venha, não faça isso. Alguns ouviram. Falei, infelizmente, mesmo assim, eu não vou. Ficou na rebeldia. Né? Outros vieram. Outros não me mandaram mensagem, igual o Evandro, mas chegou aqui e falou, vim arrastado. Né, Evandro? Mas saiu como? Renovado. Talvez hoje você veio para o curso arrastado. Mas olha como a palavra de Deus, ela nos aviva quando a gente está junto. Porque é um compartilhar de dons. Deus me deu o dom do ensino. Eu estou aqui dando de mim para vocês. Estou compartilhando isso comigo. Isso que eu tenho com vocês. Para dar um testemunho sobre isso. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Para renovar a minha mente no conhecimento dessa aula que eu já dei várias vezes. Para poder apresentá-la para vocês. E fiquei até a hora de vir estudando. Foi quase 5 horas de estudo. 4 horas de estudo, não é melhor. Né? 4 horas de estudo para poder chegar aqui e trazer o documento. E o Otávio ficou até meia-noite lá em casa ontem. E estava lá servindo os irmãos. A gente teve reunião do Ministério Infantil na nossa casa ontem. Um churrascão para os Ministério Infantil. Estava lá. Podia pensar assim, vou fazer isso não, gente. Amanhã vou acordar às 5 horas da manhã para poder servir os irmãos lá do curso. Fazer isso não. Não, deixa o churrasco para outro dia. Então, o ministério, o serviço, ele vem primeiro. E, queridos, isso não é agora que eu faço isso, tá? Que você pode pensar no seu coração. Mas também você é pastor, você recebe, você é integral. Quando eu não era integral, eu fazia isso também? Eu fazia faculdade à noite, em tempo presencial, tá? Minha faculdade. Presencial. Eu entrava no serviço, saía de casa às 5 horas da manhã, que eu trabalhava, ficava 2 horas de distância do meu serviço, 1h40 de distância, que era uma usina no meio do mato, assim. Então o ônibus me pegava às 5 e pouquinho da manhã, até chegar lá às 6h40, 6h40 entrava às 7, 1h30, 1h40 de viagem. Trabalhava o dia inteiro, não vinha para casa, voltava 1h30, saía às 5 horas da tarde, chegava às 6h30, 6h40 em casa. Tomava banho e ia para a faculdade. Casado com a esposa grávida. Estou falando aqui para vocês. Sábado e domingo, eu estava plantando uma congregação da Assembleia de Deus. Sábado e domingo. Eu e a Carol grávida. Eu lembro que chegou uma fase da gravidez, que lá não era estofadinho assim gostoso. A cadeira não tinha sofá assim para sentar, não. A Carol, eu tinha que levar a cadeira. Eu levava de casa a cadeira. Porque ela não conseguia sentar nos bancos de madeira. Mas ela ia. Então, quando a gente cobra, quando a gente é incisivo, eu estou falando de uma coisa que eu vivi. Eu tenho autoridade para falar porque eu vivi. Eu sei o que eu estou falando para você. Estou fazendo igual o apóstolo Paulo aqui, dando carteirada. Então, a gente precisa entender isso daqui. É no âmbito da comunidade, é juntos que nós crescemos e nos fortalecemos. Terceiro ponto do contexto que o apóstolo Paulo vivia. Paulo desejava... e eu tinha uma empresa, tá? Eu tinha uma livraria, abri uma empresa. Tinha uma livraria. Eu cuidava de uma empresa, fazia faculdade, trabalhava, era gerente de recursos humanos de mais de 3 mil funcionários. Como que era a minha barba? Você não tinha desenho, né? Era tudo... Era um mulambo. Era desleixado, descuidado. Era desleixado. Literalmente eu levava em consideração aquilo que o apóstolo Paulo fala. O exercício físico, que proveito tem? Que proveito tem o exercício? E toda sexta-feira, fiz isso muitos anos, ia pro meio do mato orar. Toda sexta-feira. Deixava a Carol em casa. Um monte que era monte. Ela era montanha mesmo. Deixava a Carol em casa, juntava 3, 4 irmãos, 11h30 da noite, ficava até 3 horas da manhã. Orando. E não recebia R$1 da igreja, tá? Por que eu fazia isso? Para receber alguma coisa da igreja? Não. Por convicção do meu chamado, por convicção do que Deus tinha feito na minha vida e para poder levar o evangelho para as outras pessoas.
Isso é o que todo mundo olha hoje e fala assim, nossa, em tão pouco tempo, tá desse jeito a igreja, tão pouco tempo? Como assim? Você não me conhece, pô? Não conhece minha história, você não sabe de onde eu venho? Não, filho, eu planto isso desde muito antes de conhecer vocês, o que a gente está colhendo hoje aqui. Então essa é a diferença. Terceiro contexto, Paulo desejava visitá-los para expor o evangelho de maneira plena. Ele reconhecia que aquela igreja ainda não havia chegado ao pleno conhecimento do evangelho. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 1, verso 3 ao 17. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Quero ganhar almas para Jesus. Gente, nós estamos falando de Paulo. O segundo maior evangelista que existiu na face da terra. Ele falou, meu desejo é ganhar almas. Ele podia falar assim, não, já ganhei muito. Para, gente. Não, eu quero tirar um fruto daí. Porque não fui eu que abri essa igreja, não fui eu que plantei essa igreja. Eu quero ir aí ganhar alguém para Jesus. Assim como tenho colhido entre os demais gentios, eu sou devedor de vocês, eu sou devedor de gregos, eu sou devedor dos bárbaros, eu sou devedor dos sábios, eu sou devedor dos ignorantes. Eu quero me gastar. Eu quero me gastar. Por isso eu estou disposto, olha só esse versículo, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês aí em Roma. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo vive pela fé. Paulo está dizendo assim, eu vivo para isso daqui. Viver pela fé não é assim, não vou trabalhar, não vou fazer nada, vou ficar em casa. Não, viver pela fé é viver pelo evangelho. Viver pela fé é aceitar o chamado daquele que te inscreveu. O apóstolo Paulo vai dizer assim, nós precisamos honrar aquele que nos arregimentou. Não foi você que foi lá no tiro de guerra e deu o seu nome. No caso do evangelho não é isso. É ele que põe teu nome na lista. Fala, você vai servir. Você não tem opção. Você vai servir. E se você não tem essa consciência, talvez ele não tenha posto seu nome na lista. Talvez você não tenha sido salvo. Então esse evangelho que o apóstolo Paulo traz aqui é um evangelho que enche o nosso coração de coragem, enche de ânimo, mas enche de temor também. Enche de vergonha também. Nos sacode nos nossos lugares e fala assim, gente, vocês estão vivendo pela fé mesmo? Tem certeza que vocês são de Jesus? Tem certeza que Ele é o Senhor de vocês? É pesado. Quarta característica de contexto, de como o apóstolo Paulo vivia e queria que os romanos vivessem. Em sua terceira viagem missionária, Paulo escreve uma carta antes de deixar Corinto no lugar de visita, no lugar da visita, que ele não conseguiu visitar, então ele deixou essa carta. Isso está lá em Romanos 16, verso 1 e verso 2. Então ele não conseguiu ir, mesmo querendo, mesmo desejando, mesmo se esforçando, ele foi impedido. Mas impediu ele de fazer a obra? Não, ele escreveu a carta. O apóstolo Paulo queria cumprir o ministério chamado dele de qualquer forma. Eu não vou, então minha palavra vai, minha pregação vai. De alguma maneira eu vou chegar lá. Está lá em 16, 1 e 2, olha o que ele vai dizer. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou para aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia. Está lá em Atos 20, do 1 ao 3. Foi aqui que ele não conseguiu seguir em viagem. Agora sim, Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-lhe nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cesareia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para mim e para muita gente. Isso daqui está lá em Romanos. Então, Febe que leva essa carta e entrega essa carta aos romanos. Tem mais alguns minutinhos para a gente abrir para a pergunta, tá? É a última característica e eu vou deixar o esboço, que a gente vai capítulo por capítulo, para a próxima aula, tá?
Então o contexto ainda, a gente está contextualizando. O coração de Paulo quando ele escreve, isso que é contextualizar, tá, gente? Então eu estou tentando expor para vocês aqui como que Paulo se sentia, por que Paulo está escrevendo. Então, quinta característica de contexto do coração de Paulo ao escrever para os coríntios. Pouco tempo depois de escrever a carta, o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém. E então é levado a Roma. Não como um homem livre para servir a igreja, como ele desejava, mas preso em algemas. Está lá em Atos, capítulo 21, do 27 ao 28. Olha o que vai dizer. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos e em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então aqui ele é preso. Romanos 28, 16 ao 31, também não vou ler, a gente está já encerrando. Mas aqui ele é preso e então ele cumpre o desejo do seu coração, mas não livre. Ele vai pregar em algemas. E quando ele está preso, ele para de pregar? Preso, vocês estudaram, foi a última matéria. A guarda pretoriana, lembra? Quem que era a guarda pretoriana que ele ganha para Jesus? Os guardas da prisão. Ele ganha para Jesus. Os romanos, da prisão, ele faz aqui, Deus dá para ele o privilégio de ganhar frutos em Roma, que tanto ele sonhava. Então é com esse coração e é com esse contexto que ele escreve sobre redenção, justificação, pecado, encorajamento, santidade, e o evangelho de Cristo Jesus é apresentado tão graciosamente. Na próxima aula, então, a gente vai estudar o livro todo, tá? A gente vai por tópicos, por sessões maiores. Então a ideia, se a gente não conseguir atingir a meta, a gente muda a meta de novo. Mas esse texto aqui, gente, tem que encorajar a gente. A gente nem entrou no texto ainda. Nem entrou, foi só curiosidade e contexto hoje. A gente tem que entrar, tem que mergulhar como o apóstolo Paulo vivia, como esses irmãos de Roma viviam também. Quero abrir para vocês comentários e perguntas. Vamos começar daqui da esquerda para a direita. Evandro. Cara, é até difícil de falar, né? Porque é muita coisa, né? Mas chama mais atenção você vê tudo. Não é uma pergunta, tá? Mas é da realidade que o apóstolo Paulo, né, e os irmãos, né, que fundaram essa igreja em Roma, como eles eram realmente encorajados, né, por Deus, né, por aquilo que, pela vida de Paulo, né, de fato, né, ele ter escrevido essas partes e tal. E não tem como você ler tudo isso e ouvir tudo isso e não trazer para os nossos dias de hoje, né? É algo que realmente mexe no nosso interior, sabe? Você falando aqui, vinham várias coisas na minha mente. Eu falo por mim, né? E quão realmente miserável, pecador, e tão pequeno, né? Ou tão longe, né? De realmente atingir o objetivo, né? Que eu me encontro. Eu acredito que Deus colocou aos nossos corações hoje. Então é mais para a gente refletir mesmo, saber onde a gente se encontra perante tudo isso que Paulo relata, né, no livro de Romanos. Foi muito forte para mim, muito forte para mim. Eu acabei de ver uma foto aqui.